Boa noite com Jesus. Amém. Vamos cantar o 256 do nosso cântico, A Mão do Arado. (256) do cântico da nova edição, né? Edição corrigida. Em sua mão Amém, amém. Glória a Deus. Se o Senhor nos permitir, sexta-feira estaremos aqui para mais um abençoado culto. Sempre às segundas nós temos culto de oração e adoração, começando às 18h30, com o programa Fé para Vencer. E às 19h15 inicia o nosso culto. Quarta e sexta, pregação da Palavra de Deus, começando às 18h30, com o programa Fé para Vencer, e às 19h15 inicia o nosso culto. Domingo, 8 da manhã, escola dominical, começa com as crianças e continua com toda a igreja. 16 horas, companheirismo muito abençoado, e 18, culto, louvor e pregação. E sábado próximo, nós teremos o casamento da irmã Priscila, mais do irmão Isaac. Vamos orar. Se você tem um pedido, não fez, quer levantar uma das suas mãos. Irmãos também através da internet, se você deseja ser lembrado, levante uma de suas mãos. Nós vamos orar pelos irmãos, família do irmão Lorivaldo, motivo de viagem, motivo de trabalho, motivo de trabalho, irmão Lorivaldo, e irmão Raimundo Pereira da Silva, vamos continuar lembrando dele, né? É o pai do irmão Valtênis. Irmã Rebeca Souza, por enfermidade. Irmão
irmã Raquel Medeiros, amanhã fazer uma cirurgia, minha cunhada, para tirar o bebê, cesariano. Senhor nosso Deus, com perdão dos nossos pecados, nós aproximamos, ó Deus, deste lugar, o trono de misericórdia do Senhor, Pai. E venhamos, ó Deus, nesta hora, interceder, ó Pai, por essas pessoas, ó Pai, por esses irmãos, ó Pai. Pessoas que só pode confiar no Senhor, ó Deus. Horas tremendas, ó Pai, que ninguém pode fazer nada. O médico não tem solução, mas ainda há um socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Salvador e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos cada vida nas tuas mãos, ó Pai. Cada mão levantada, Senhor, aqui através da internet. O Senhor conhece tudo, ó Pai. O Senhor conhece até mesmo antes de pedirmos. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós entregamos tudo a Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não ando só. Você não anda só? Nós não andamos só. Irmão Arley irá cantar nesse momento. Não ando só. Inário Adventista, número 382. Só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fruem seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é
do sol em meio à tempestade, mesmo que o vento esteja me açoitar, seguro vou, pois Cristo está comigo e os braços teus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigos sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Não ando só, se as tentações me assaltam, comigo está Jesus a me guiar. E quando enfim eu for ao lar eterno, ainda ali com ele eu hei de andar. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Telepathy, they call it. They call it the same thing there. A devil. Telepatia, eles chamam isto. Eles chamaram isto da mesma coisa ali, um demônio. He said it's unforgivable to call the Spirit of God that's working a thing like that. Ele disse, é imperdoável chamar o Espírito de Deus, o qual está operando de uma coisa como aquela. I want you to think about that before you go to making your decisions. Eu quero que você pense nisso antes de você ir tomar suas decisões. It's a new ministry that God has confirmed, and we know it to be the God's truth. Há um novo ministério que Deus tem confirmado e sabemos que ele é a verdade de Deus. But somehow or another it just won't work here in America. Mas de algum modo ou outro, isso simplesmente não dá certo aqui na América. It does at other places. Dá certo em outros lugares. Now, greater than what we have here. Agora, maior do que temos aqui. But you see, we just sinned away our day of grace. Mas veja você, nós simplesmente pecamos até esgotar nosso dia de graça. That's all there is to it. I predicted that in 1956, and it's been that way ever since, constantly falling. Isso é tudo o que há nisto. Eu predisse isto em 1956 e tem sido desta forma desde então, constantemente caindo. But God will pull out that elect church. Vem, mas Deus tirará para fora aquela igreja eleita. He's duty bound to do it. He said he would do it. Ele é dever dele fazer isto. Ele disse que ele o faria. Now look at that angel with his back turned. Told Sarah what she's thinking about. Agora veja aquele anjo com suas costas viradas, disse a Sara o que ela estava pensando.
If that ain't the Word of God, I don't know what the Bible said in Hebrews 4. Se isto não é a palavra de Deus, eu não sei. A Bíblia diz em Hebreus 4 That the Word of God is sharper than a two-edged sword. que a palavra de Deus é mais aguda do que uma espada de dois gumes And even a discerner of the thoughts of the heart. e até mesmo discerne os pensamentos do coração, a mente. Mind. Correto? Right, it discerns. It's the Word of God. Ela discerne, é a palavra de Deus. And the Word of God is in you if you'll let the Word, because He is the Word. E a palavra de Deus está em você, se você permitir, porque Ele é a palavra. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo foi feito carne e habitou no nosso meio. See then that same Word, Christ, the promise, the Holy Ghost, Vem aquilo? Então aquele mesmo Verbo, Cristo, a promessa, o Espírito Santo, you call it the third person of the Trinity? That's fine, that's what it is. Christ, the Holy Ghost in you. você chama isso de terceira pessoa da Trindade? Tá bem? Isto é o que é Cristo, o Espírito Santo em você. He was in a pillar of fire once. Ele esteve uma vez na coluna de fogo. Then He come as made flesh. Então ele veio feito carne. Now He's come in your flesh. Agora ele vem em sua carne. What? Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, ó Deus, pela nossa vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem concedido em nossas vidas. Que o Senhor continue conosco, ajudando a cada um de nós, dando mais da Tua palavra aos nossos corações. Pedimos perdão dos nossos pecados, que possamos mais uma vez aproximar do Senhor e alcançar misericórdia de Ti. Fala aos corações de cada um, pois nós precisamos do Senhor. Tu és o autor da palavra, Tu és o dono da unção, e o Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos. Por isso, ó Deus, toma este vaso e ajuda cada um segundo as suas necessidades, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé para nós ler a Escritura. São Mateus 7, verso 24. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa.
casa e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Podeis assentar? Que Deus continue falando conosco. Mas todos nós sabemos que somos pessoas prudentes em saber com respeito à palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque nós ouvimos e praticamos. E nós vivemos por essa palavra. E somos totalmente dele. Amém? E ele é totalmente de nós. Eu lembro, lendo uma mensagem, o profeta fala a respeito de suas duas filhas. E ele conta que um dia ele chegou das campanhas. E ele chegou por volta das 2 horas da manhã. E as duas filhas estavam dormindo. Quando deu no dia cedo, uma levantou e deu uma olhada. O papai estava no sofá. Correu até ele, sentou, abraçou. De repente, lá vem a outra. Aí a que estava no seu colo, disse, não vem para cá, porque o papai é todo meu. A outra correu, pulou na sua outra perna e disse, eu sou toda do papai. Amém? Você é todo de Deus. Graças a Deus. Mas o profeta pregou uma mensagem, a tempestade que se aproxima, e ele conta uma história de um certo jovem, partido para 72, ele conta uma história de um moço, enquanto ele estava em um de seus cultos, em uma reunião, aquele jovem entrou correndo e disse, reverendo, eu quero encontrar o Senhor Jesus. Ele disse, estarei muito seguro e muito feliz por te guiar ao Senhor Jesus Cristo. E depois que aquele jovem entregou o seu coração a Jesus, o profeta conta que ele relatou a sua história, o motivo dele ter corrido até ali tão depressa para ser guiado pelo irmão Brana para encontrar o Senhor Jesus. Ele conta que ele era o mais novo de sua família e ali a sua mãe e seus pais eram todos cristãos. E ele era o rapaz mais mimado, que ele era sempre o mais novo. E eles ensinaram ele o caminho de Deus, de ser um cristão. Mas ele sempre achava que ser cristão, isso era para pessoas fracas. E mais para as mulheres, e não para homens. Ele disse, eu sempre desejava viver a vida de um verdadeiro homem. E ele se tornou um cozinheiro, um profissional muito excelente para cozinhar. E entrou no seu coração um desejo de viajar na região norte do país, e ele foi. De repente ele se encontrou em um acampamento de lenhadores. E ali, ele foi até aquele chefe e perguntou a ele se ele não poderia empregar ele, se eles não estavam precisando de um cozinheiro. E ele mostrou todos suas qualidades, suas recomendações que ele tinha. E aquele moço falou assim para ele, não, nós já temos uma cozinheira aqui. Vai até ela, procura ela, se entrevista com ela, talvez ela te empregará para ser uma ajudante. E o jovem ficou muito feliz com aquela proposta. Aí o irmão Brana segue dizendo, e o jovem disse que com isso estava satisfeito disso. Disse que foi conduzido à cozinha, se entrevistou com a velhinha de cor, ajudou por alguns 2 ou 3 dias. Logo, uma noite estava deitado e assim, em seguida, viu algo brilhava sobre a parede. Agora observe. E logo pensou que talvez fosse alguém fora com uma lanterna,
Mas em pouco tempo ouviu um rugido muito profundo. Era um trovão distante. Fora ouviu as vozes de pessoas que estavam falando e dizia: convém que regressemos aos cavalos para cuidar deles, porque é muito provável que não estejamos aqui muito tempo. E disse que tirou a coberta de cima da sua cabeça e colocou o ouvido na parede e nisso ouviu um tremendo relâmpago, e ele pôde ver o seu chefe e aos lenhadores, e entendeu pela conversa deles que uma grande tormenta estava se aproximando, atravessando as montanhas ali nas terras do norte. Chamamos a isto de nortenho. É uma tormenta que chega de repente, sem aviso. A gente não tem tempo para fazer nada. As montanhas são tão altas que essas tormentas atravessam e de repente ali estão. Então essas luzes que ele havia visto eram os relâmpagos. E o chefe disse: moço, é possível que dentro de pouco tempo não estejamos vivos. Isso pareceu com um tornado muito terrível. Então o jovem pensou: oxalá, não chegue aqui, porque eu não estou preparado para morrer. Veja, antes ele não ouviu a sua mãe, não ouviu a sua família, que era cristão, mas veja o que acontece com esse jovem. As coisas contribuindo para levar ele a encontrar com o Senhor Jesus. E às vezes a gente fica esperando até quando já seja muito tarde. Às vezes a gente pensa: não, deixa passar mais um pouquinho, depois eu acerto isso, e a coisa vai passando. Os nossos pais às vezes dão conselho, e nós pensamos: não, isso não vai acontecer. Mas de repente, as tempestades da vida começam a chegar. E ele antes não ouviu a sua mãe. Veja que coisa terrível. Mesmo sendo criado em um lar cristão, ele não parou para ouvir a sua mãe. Sua família inteira era cristã. Ele decidiu tomar o seu caminho, pela sua própria vontade, viver a vida de um verdadeiro homem, de acordo com os prazeres mundanos, com as coisas do mundo. Isto acontece sempre na vida, principalmente de alguns que é filho de crente. Um caso bem que mostra isso claro foi a própria vida do filho do profeta, Billy Paul. Chegou uma hora que o profeta teve que mostrar para ele dois caminhos. Ou você vai por esse caminho ou por isso. E ele mesmo, com sua convicção, tomou um caminho errado e seguiu aquele caminho. Mas o que acontece é que o eleito sempre tem um pontinho aonde Deus pode encontrar com ele. Nós não fazemos as nossas vontades próprias, porque Ele nos resgatou, Ele comprou nós estávamos caídos em pecados, no abismo, condenados à morte, para morrer eternamente separados de Deus. Você acha que aquele esforço que Jesus fez vai ficar em vão? A seu favor? Não. Ele colocou seu nome no livro da vida para ver você vivendo para Ele. E não para viver de acordo com os deuses do mundo. Às vezes
vezes as nossas mães falam para nós: meu filho, não é por aí. Ela já tem experiência suficiente para falar para nós, para você, que aquele caminho te leva à perdição. Mas nós tomamos as nossas próprias ideias e às vezes pegamos o nosso caminho próprio. Mas para Billy Paul, aquilo custou caro. Ele sofreu uma terrível doença. Era o pontinho aonde Deus poderia encontrar com ele e mostrar que ele estava no caminho errado. Ele manda chamar o seu pai. Quando chega ali, ele pede: papai, ora por mim. Ele diz: filho, eu não posso orar por você. Você mesmo ora ao seu favor. Aquilo foi duro, terrível para ele. Já pensou a sua própria mãe, o seu próprio pai não poder orar por você naquela situação? Tão bom quando a gente entra em aperto e a gente sabe que tem um pai e uma mãe para nos ajudar. Eu lembro quando eu sofri um acidente, fui para o hospital, a coisa que eu mais gostava de saber era de olhar e ver minha mãe ali pertinho de mim. Tem hora que Deus nos coloca em situações da vida para nós saber que Ele está bem pertinho, que Ele conta com nós, que Ele conta com você. Mas vamos ver o que aconteceu. Então, diz o jovem, em poucos momentos, o vento começou a dar forte contra a cabana e as árvores começaram a se mexer. Veja, talvez a sua vida esteja assim, os problemas, as coisas, o vento começando a balançar, mas ainda assim nós erguemos a nossa cabeça e dizemos: não, é aqui. Veja, e diz que havia uma lona estendida entre ele e o lugar onde dormia a velhinha. E ela estava batendo na lona e estava chamando: meu filho. As coisas para você estão dessa forma, talvez, tomando um caminho que não é o caminho de Deus. Mas Deus ainda está batendo: meu filho. Com a sua própria palavra, ele respondeu: sim, senhora. Ela disse: deseja vir aqui do meu lado? Aleluia. Você não deseja vir do seu lado hoje? Eu tenho uma lanterna alumiando aqui. Ele estava totalmente em trevas. E disse ele: eu fui porque estava espantado, como que para morrer. E ela ali tinha uma lanterna velha colocada sobre um caixotinho. E ela disse: quero fazer-te esta pergunta: estás pronto para encontrar-te com o Senhor? Veja, que coisa. Disse ele: então me assustei ainda mais e lhe respondi: não, senhora, não estou pronto. Ela disse: querido, quero dizer-te algo. Convém que te prepares agora mesmo, porque possivelmente tenhas que encontrar-te com ele num instante. E nem estás preparado? Veja, meu Deus, tenha misericórdia. E ali nós ajoelhamos junto àquele caixotinho. E me disse: reverendo, lhe digo a pura verdade, eu tinha muito medo para estar orando. Orar causa ainda muito medo em muitas pessoas.
Tem muitas pessoas que não conseguem orar por causa da vida que leva por trás daquilo ali. Isso é a pura verdade. Quando a gente começa a baixar um pouquinho o nível espiritual da gente, a primeira coisa que nós sentimos é a nossa oração que enfraquece. Ficamos sem palavra. O profeta, em uma de suas mensagens, eu não sei se é essa mesmo, ele fala que nós ficamos pálidos, porque a vida se vai de nós. Ela afasta, que é o Espírito Santo. É nessa mensagem mesmo, agora que eu estou lembrando. Nós precisamos da luz do sol para brilhar sobre nós. E nesse caso da vida espiritual, nós precisamos da luz do Evangelho, que é o Espírito Santo dentro de nós, fazendo a transfusão, nos dando essa vida poderosa em nós para nós prosseguirmos a caminhada. E ali, ele digo, e as árvores, e eu tinha muito medo para estar orando, e as árvores estavam batendo contra a cabana, e os relâmpagos estavam brilhando forte, e já não aguentava os trovões. Veja, eu estava muito atemorizado para poder orar. Começava a dizer, Senhor, tenha misericórdia. E de repente caía um relâmpago. Logo quando via onde estava, Senhor, tenha misericórdia. E de repente outro relâmpago. E disse, porém, ali aprendi algo muito importante. Veja. Porém, ali aprendi algo muito importante. Essa velhinha tão piedosa, estava tão tranquila e contente, como se nada estivesse sucedendo. Aleluia! Essa é a verdadeira vida do cristão, ancorada, firme na rocha, deixa os rios correr, deixa as tempestades vir, ele está edificado na rocha. Aleluia! Graças a Deus. A sua vida está edificada na palavra. É como aquela mulher que estava viajando e de repente o navio começou a dar problema, as tempestades vindo sobre o navio e todo mundo estava espantado, atemorizado. Mas ela estava tão firme que alguém perguntou a ela, por que você não ora ao seu Deus? Ela disse, não, eu já orei o suficiente. Aleluia! O cristão já ora o suficiente. A vida dele é constante, é uma oração constante. E ali ela disse, eu estou indo visitar uma filha minha, que está ali logo mais. Mas se eu não conseguir chegar lá, eu tenho uma na glória. E eu visitarei ela também. Aleluia. Estava segura. Ela estava escondida atrás daquele refúgio. Cristo Jesus. Enquanto o outro estava completamente desesperado porque não tinha vida. Não tinha vivido de acordo com a palavra. Por isso que o salmista Davi fala, Salmo 91, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. A recompensa deles é essa, perdido, desamparado, sem Deus. Mas tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo és a tua habitação. Foi lido aqui segunda-feira, o irmão Adailto leu. Graças a Deus por essa segurança de vida eterna que você tem,
que nós temos. E essa velhinha tão piedosa estava tão tranquila e contente como se nada tivesse sucedendo. Ela falou com o Senhor como se houvesse conhecido desde pequena. Aleluia. Graças a Deus. Ela tinha intimidade com Deus. Ela sabia se aproximar com Deus. Ela sabia se aproximar de Deus. A sua vida convidava Deus para vir para bem pertinho dela. Por isso ela falou como se conhecesse desde pequena. Aquela mulher que tinha o seu filho que estava à beira da morte, que o irmão Brana foi lá e orou pelo seu filho, que estava, aliás, voltando um pouquinho atrás, a oração dela, ela sabia tanto aproximar de Deus, que Deus se aproximou tanto dela, que foi lá naquele avião e parou o avião, e o irmão Brana veio, trouxe o irmão Brana para orar por seu filho. Ela tinha intimidade com Deus e sabia se aproximar de Deus. Graças a Deus. E ela não estava nada assustada. Porém, eu estava assustado como que para morrer. Ao fim, pude falar estas palavras e disse: Senhor, se permitires que eu viva, eu buscarei um lugar onde não esteja fazendo tanto barulho e ali me entregarei a ti. Graças a Deus. A ele foi concedido outra oportunidade, porém a você talvez não seja assim. Ele estava ali no meio daquela tempestade, daquela tormenta. Ele não dava conta de orar, mas por último ele conseguiu dizer: Senhor, se o Senhor conceder mais uma chance, eu te procurarei. Talvez a sua chance, sua oportunidade seja hoje. Vinha ao Senhor Jesus Cristo da forma que você está. Não esperar outra oportunidade, porque a porta vai se fechar. Os avisos de Deus estão aqui na Bíblia, estão sendo falados todos os dias. A misericórdia de Deus vai cessar qualquer dia desse. E quando a misericórdia de Deus cessar, terminar, aí só resta juízo para você. Só resta juízo, tribulação. Como que eu vou comparecer diante de Deus naquele dia, sendo que eu não parei por Ele aqui, sendo que eu não ouvi as palavras que foi proferida que foi pregada desse púlpito, mostrando para mim o caminho de salvação? Os conselhos dados. Deus, tenha misericórdia de mim. Ajuda-nos, Senhor. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para não levantarmos as nossas cabeças e acharmos que somos alguma coisa. Mas sempre ter a humildade, a simplicidade, de ouvir esta mensagem sendo pregada daqui e viver ela da forma que Ele nos ensina, porque o dia está perto, mas o dia do Senhor, veja uma coisa, virá como ladrão de noite. A coisa é tão oculta que quando você se espantar, você que está pronto se dará conta, estará lá no céu. Mas para os que estão despreparados, será uma terrível
tristeza. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Tem uma outra passagem que ele fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É caso de vigiar mesmo. Nós não sabemos a hora que ele vai vir, mas ele nos deixou bem claro que ele vai vir. Ele fez a promessa para você, ele fez a promessa para mim, que ele vem te buscar. Viva com tudo que você tem para ele. Como aquela filha órfã. As outras criticavam, zombavam. E falava: ele não vai vir. Ela dizia: ele vai vir. Ele falou para mim que vai vir. Ela se preparou, ela se vestiu, ela tomou a armadura do cristão. E nós estamos aqui hoje tomando a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus, para que possamos resistir nas horas de tribulações, de lutas, problemas. E ainda mais, Paulo diz assim: depois que você toma tudo isso, ficai quieto. Ele é responsável pelo resto do caminho, a te levar a encontrar com o Senhor Jesus. Porque a vinda do Senhor é como um relâmpago. Em outra passagem, acredito que é São Mateus 24, 27, verso 27. Ele fala: é como o relâmpago que aparece aqui no Oriente e vai até o Ocidente. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora. Mas nós estamos aqui vigiando, tomando cada palavra que sai, que está sendo transmitida, e colocando ela em ação. Esse jovem, ele estava despreparado e totalmente, a sua vida inteira tinha sido no lugar errado. Talvez alguns de nós estejam um pouco despreparados para subir no arrebatamento. Mas tem uma diferença, que você está no lugar certo. E a misericórdia de Deus te colocará no posicionamento em linha com a palavra, em sintonia com a palavra. Apenas continue firme debaixo da mão de misericórdia dele. Os nossos pontos fracos são muitos, são terríveis. Satanás nos acusa 24 horas, dizendo: você não vai conseguir. Mas o Espírito Santo diz: você vai conseguir. Eu venci. Eu morri lá na cruz do Calvário por você. Apenas simplesmente fique firme com a palavra. Aproxime-se de mim. E assim você vai andando, caminhando e lutando. Porque afinal de contas, o próprio Senhor Jesus nos diz que no mundo tereis aflição. Ele não prometeu coisas boas para nós, mas ele falou que nós teríamos aflições, problema, porque ele mesmo veio aqui e sabe a condição que nós enfrentamos, que você enfrenta. Mas ele disse: eu venci. Vós também vencereis. Apenas siga nos meus rastros, nas minhas pegadas, que você vai chegar ali. A ele foi concedido outra oportunidade. Porém, a você talvez não seja assim. Quando o juízo de Deus começar a ser derramado sobre a terra,
então não haverá mais oportunidade. Você está experimentando a sua oportunidade agora mesmo. Esta é a sua oportunidade. A tormenta estava em cima dele. Ele disse: reverendo, será possível que um homem como eu nunca possa ser escondido nesse refúgio? E quando a morte vier sobre mim, eu quero poder falar com ele como fazia aquela velhinha piedosa. Aleluia. A mesma coisa está estendida sobre cada um de nós. Graças a Deus, você tem a oportunidade de se aproximar dele. Lhe disse: filho, o sangue de Jesus Cristo, o qual fez dessa maneira, também pode te fazer dessa mesma maneira neste momento. Aleluia, Ele pode te dar isto para você. Ele pode nos dar isso para cada um de nós, mais e mais nesta noite. Também pode te fazer dessa maneira neste momento. Eu estava de pé junto ao meu altar, e ele era um jovem muito bem vestido, com culturas, educação. Ele caiu de joelho ali mesmo no lodo, e naquele momento ele encontrou o esconderijo e o refúgio em tempo de tormenta, o grande penhasco em terra quente. Você não tem que estar abatido. Se estás na rocha, a rocha é um lugar onde não há cansaço e nem problema. A rocha é um lugar onde há satisfação. Ali a gente pode descansar, regozijar, e ali há segurança em Cristo Jesus. A hora vem, e agora é o tempo de selamento, quando tem terminado. E nesta hora, todo homem, toda mulher, em toda a face da terra, ou estarão no refúgio, como ali nos dias de Noé, ou estarão fora. Porém, você mesmo tem que decidir se vai tomar este caminho ou se vai tomar o outro. Ali no tempo de Noé, apenas 9 a 8 almas estavam escondidas atrás desse refúgio. Se para esse jovem foi tão terrível essa experiência das tormentas, dos relâmpagos, dos trovões, imagine a situação que estava ali quando aquelas águas começou a descer. Quando deu aquele primeiro relâmpago, o primeiro trovão, na época do dilúvio, na época de Noé. Pense um pouquinho. Irmão Brando, na mensagem Eu Sei, ele fala assim: você já imaginou? Aquele povo nunca tinha visto um relâmpago, um trovão, quando de repente aquilo sai de lá do Oriente e vai até ali. Eles começaram a ficar assustados. É melhor orar agora, é melhor buscar Deus agora enquanto há oportunidade do que depois. Do que ser preciso orar em uma terrível tormenta como essa. O refúgio é Jesus Cristo. Ele é o único lugar que tem vida eterna. Nenhum homem pode chegar ao Pai senão por meio dele. Ele é a arca de nossa segurança. O Espírito Santo testifica junto conosco agora mesmo que em realidade temos passado da morte à vida eterna. E quando olhamos aos cemitérios, sabemos que cada um de nós vai nesse rumo. Lemos os jornais e vemos que as tormentas estão se aproximando. A coisa vem, não adianta.
Agora veja o que o Mombrana fala assim. Quando, para você, que às vezes está um pouquinho fora, quando você chegar em casa nesta noite, faça-me este favor. Não vá dormir sem ler Apocalipse capítulo 8. Ali poderá ver as pragas e as tempestades que vêm e sacudirão esta terra, e os trovões e os relâmpagos sacudirão os céus. Leia Apocalipse capítulo 8. Vamos ler, ver o que ele fala. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incensos para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. Agora veja. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimado na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Veja aí o que vai sobrar para as pessoas que rejeitam a misericórdia de Deus. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Anjos preparados para destruir a terra depois que a misericórdia de Deus cessar. Mas você ainda tem a chance, a oportunidade de encontrar o Senhor Jesus Cristo. Enquanto há tempo, porque isso é verdade. Nós sabemos que isto se aproxima, o apóstolo Pedro fala. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se disparão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Mas na frente ele diz assim: mas nós aguardamos novo céu e nova terra. Mas os santos que estão em Cristo Jesus, estamos aguardando isto, porque Deus prometeu que vai vir, vai restaurar essa terra novamente. E nós estaremos em perfeita harmonia com Cristo, o autor da palavra, a quem você viveu por Ele aqui na terra. E renunciou tudo do mundo para viver para Ele. Ele mesmo disse: se queres ser salvos, em outras palavras, se queres ter vidas, usando outras palavras, tome a sua cruz e segue-me. Precisamos tomar a nossa cruz com coragem para lutar contra o inimigo que está sempre ao nosso redor, bramando, buscando a quem possa tragar, trazendo tudo, as coisas do mundo para nos chamar a atenção. Mas Jesus é a nossa porção, Ele é a sua porção. Amém? Deus vos abençoe. Graças a Deus por isto. Amém? Vamos colocar de pé. Deus abençoe, irmão. A aldeia possa ser abençoada a cada dia. Deus abençoe os irmãos por meio da internet. Igreja de Bernardo Saião, Tocantins. Pastor Gedson Cardoso, irmã Carmélia. E os irmãos Robson, Joel e o irmão Arcebias. Acredito que também o irmão Elias Medeiros também deva estar também lá, no recantinho. Deus os abençoe. Também o irmão Ubirajara e família em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Irmão Erinaldo e família, Itabuna, Bahia. Irmã Ruth L. e família em Ribeirão Preto. Deus os abençoe. Vamos levantar nossas mãos? Dizer: Deus os abençoe. Todos os demais também, são um total de 15 conexões. Vamos orar. Você faça a sua oração também de agradecimento, em saber que você tem um novo céu, uma nova terra. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por isto que o Senhor tem nos dado, Senhor. O refúgio verdadeiro é o Senhor. As tormentas da vida podem vir, mas o Senhor é o refúgio verdadeiro, o refúgio eterno para as nossas almas. Continue, Senhor, abençoando esta igreja, Senhor. Cada um, Senhor. Que as tuas bênçãos continuem, Senhor, sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que tem nos ajudado até aqui, Senhor. Abençoe a cada um no retorno aos seus lares. E que possamos voltar aqui novamente, Senhor, para receber mais da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Então, um abraço, seu irmão, diga: Deus te abençoou. Deus permitindo, sexta-feira nós vamos estar aqui novamente às 18h30. Abraço fraternal. Deus os abençoe. É lindo um rio correndo para o mar, contornando as pedras, não pode parar. O barulho das águas me faz descansar. Tudo isso é Deus pra mim.
a voar. Fico meditando e começo a pensar. É grande a sinfonia de vozes sem par. Tudo isso é Deus pra mim. Orvalho que forma prisma na flor. E as borboletas voando ao redor. O vento que sopra na brisa ao frescor. Tudo isso é Deus pra mim. A noite é tão bela aqui no sertão. Eu vejo as estrelas da lua ao clarão. O galo que canta sua linda canção. Tudo isso é Deus pra mim. Deus me deu a visão, eu posso contemplar.